Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão e venho falar aqui sobre batalha espiritual. E antes de falar sobre batalha espiritual, venho trazer uma palavra que se encontra em Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao 12, onde a palavra de Deus diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto é, precisamos revestir da completa armadura de Deus, reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, renunciar a tudo que é contrário à palavra de Deus para que possamos fechar todas as brechas, para que o inimigo não encontre por onde entrar nas nossas vidas. Precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus para estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. E sabemos que em todo o tempo, enquanto vivermos aqui, estamos em guerras, estamos em batalhas, mas o Senhor Jesus é conosco em todo o tempo, conforme permanecermos buscando, temendo ao Senhor, vigiando e orando. E as nossas verdadeiras maiores batalhas espirituais, elas não se iniciam exatamente quando somos expostos, mas sua batalha espiritual, eu creio que se inicia quando você verdadeiramente busca renunciar a tudo que é contrário à palavra de Deus. Quando você busca, acima de tudo, agradar a Deus e não ao diabo. Por que eu falo quando você busca agradar a Deus e não ao diabo? Porque a Bíblia diz que aquele que vive de práticas em práticas de pecado, aquele que vive de prática em prática que a Bíblia condena, a Bíblia diz que este desagrada a Deus e agrada ao diabo. Assim sendo, o diabo e suas legiões de demônios. Enquanto você não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, ele não está tão preocupado com você. Afinal, pela sua própria escolha ou por você estar enganado, você já caminha em direção à destruição, onde Satanás luta dia e noite para distrair e enganar e roubar a muitos e levar para a fornalha do fogo do inferno. Por isso, quando você começa verdadeiramente a renunciar a tudo contrário à palavra de Deus, ou até mesmo quando você começa a levar a palavra de Deus, principalmente no início, suas lutas parecem se tornar maior. Quando você passa a viver de acordo com a palavra de Deus e deixar as práticas antigas. E daí começam as suas dificuldades, principalmente se você estiver servindo. Se você esteve servindo a deuses estranhos, se você já serviu a deuses estranhos, ou seja, a espíritos de demônios, ou se através de sua vida Deus tiver um plano de levar a palavra a estas pessoas, a receber a cura, a transformação e a salvação pela palavra e pelo poder de Deus, aí suas lutas se tornam grandes. Primeiro porque se você tiver servido a deuses estranhos, se você tiver recebido esses espíritos por estar enganado, a servir de instrumento de Satanás, por estar enganado e enganar outras pessoas, estes demônios que a Bíblia diz que eles vivem procurando um corpo para repousar, eles vão achar que se ele já usou do teu corpo, se ele já usou do corpo de alguém, eles acham que é o dono deste corpo. E a palavra de Deus diz que quando ele sai, ele vive em todo tempo querendo voltar. A Bíblia diz que ele vive em lugares áridos, procurando um corpo por onde repousar. E se ele achar um lugar vazio, ele entra e traz outros demônios com ele. Isto é, se você já buscou pela palavra de Deus, permaneça em Cristo, permaneça ser livre, ser liberta em nome de Jesus, porque o teu corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. E se você não renunciar a tudo que é contrário à palavra de Deus,
onde era para o Espírito Santo habitar no seu corpo, pode estar vazio, porque o Espírito Santo, ele habita no corpo, no nosso corpo, conforme nós renunciarmos às práticas contrárias à palavra de Deus, práticas de pecado, lascívias, prostituição, embriaguez, nada que entristeça o Espírito Santo, nada que entristeça o Espírito Santo, não devemos praticar, devemos renunciar a toda prática de pecado para que o Espírito Santo habite em nós e para que outro Espírito não venha ocupar este lugar, mas o Espírito Santo que o mundo não pode receber, o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos prometeu, venha e habite em nós. E aí, se você tiver servido a deuses estranhos e você reconhecer Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, se você não fechar as brechas, se você não abandonar as práticas de pecado, esses espíritos, ele pode querer voltar e não querer te deixar ser liberto de verdade em nome de Jesus. E aí você é que precisa tomar essa decisão, porque no nome de Jesus Cristo há poder, mas para que esses espíritos não voltem para você, você precisa renunciar, fechar as brechas e permanecer, independente das lutas. Você precisa permanecer em Jesus Cristo. Porque principalmente no início, você passará por muitas lutas e guerras espirituais. Porque enquanto você não se decidir, enquanto você não decidir o que realmente quer, e não fechar todas as brechas e não tirar da sua vida tudo que é contrário à palavra de Deus, esses espíritos, eles terão por onde voltar e te perturbar, ou até mesmo te atacar espiritualmente, que pode ser durante o sono, uma paralisia do sono, um enforcamento, tentando te enforcar durante a noite, que você talvez até ache que seja um sonho, entre outras maneiras, e até mesmo te fazer pensar que você não pode ser liberto, que você não pode se libertar. Mas há poder no nome e no sangue de Jesus Cristo. E você precisa crer, você precisa querer, você precisa confiar, você precisa confessar que aceita Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e permanecer independente das batalhas, independente das lutas e guerras espirituais. E em segundo lugar, se você tem um propósito, se Deus tem um propósito com a sua vida de libertar e de te usar para levar a palavra de Deus, o inimigo que vive de rodear a terra, ele vai tentar te destruir de várias maneiras. Você será como uma árvore que, se for cortada, outros frutos serão destruídos. Você será como uma árvore que, se for cortada, outros frutos que geraria outros frutos e outras árvores. Se for destruída, destrói não apenas uma, mas será destruída muitas que viria de você. E o plano de Satanás é esse, que pessoas não levem, não vivam e não busquem pela salvação, pela palavra de Deus. O plano de Satanás é de enganar, roubar, matar e destruir. O diabo não quer que não quer que muitas pessoas sejam libertas. O diabo não quer que através de você outras vidas sejam alcançadas pela palavra e pelo poder de Deus. E de todas as maneiras o diabo vai tentar fazer com que você e que todo o povo se distancie, que não busque, que não leve ou que leve e que não viva a palavra de Deus. Mas você precisa fazer uma escolha e ter determinação. Você precisa escolher Jesus como único Senhor e Salvador e permanecer em Cristo, permanecer independente das circunstâncias. Suas lutas e batalhas espirituais podem até parecer maiores no início da sua busca, da sua entrega de sua vida e sua alma para o Senhor Jesus. E o problema de muitos é que muitos acabam ficando com medo ou porque acham que a vida sem essas lutas eram mais fáceis e aí acabam perdendo a salvação, porque acabam desistindo. Permaneça em Cristo. As lutas passam e de Deus vem a recompensa. Mas lembre que enquanto vivermos aqui,
vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar batalhas e dificuldades. E o Senhor Jesus já nos disse que não seria fácil, mas Jesus nos promete: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Precisamos crer, precisamos confiar. E quanto às batalhas espirituais, o Senhor nos convida a vigiar e orar em todo o tempo. Porque Satanás, o adversário de nossas almas, ele vive de rodear a terra, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa enganar, roubar, matar e destruir. E suas lutas hoje podem até não ser mais como antes, porque você buscou se revestir pela completa armadura de Deus. Talvez você já fechou as brechas e o inimigo só entra onde ele contra a brecha, até onde Deus permite. Mas lembre-se que o diabo, ele vive rodeando. Ainda que você viva o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é exatamente por isso. Vigiai, porque o diabo, ele muda de astuta, ele muda de estratégias. Você precisa identificar quando a batalha é espiritual e clamar o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida e permanecer crendo que nada que seja em matéria ou em espírito nunca foi nem será maior do que Deus. Se você permanecer confiante e se esforçar para viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, você estará coberto pela completa armadura de Deus. O inimigo não tem poder contra a sua vida. Permaneça e você vencerá em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Nada, nem anjos, nem demônios, não há profundidade, nada poderá nos separar do amor do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Clame o sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida e permaneça. Do Senhor é o poder, do Senhor é a glória para sempre e eternamente. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira e eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que você possa compartilhar essa palavra com alguém. Talvez esteja alguém precisando ouvir essa palavra. Compartilhe em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus Cristo seja sobre a sua vida, desde o alto da cabeça à planta dos pés. E que você busque se revestir da completa armadura de Deus, para que possam resistir contra as astutas e ciladas do diabo. Que você alcance salvação, porquanto você buscar permanecer em Cristo. O Espírito Santo de Deus te fortaleça em nome de Jesus.